O que nos torna humanos? De onde viemos? Desde que Darwin formulou a ideia de que nós evoluímos dos macacos, os cientistas se perguntam sobre estas primeiras criaturas que deixaram o mundo dos símios e entraram no nosso. Nos últimos 50 anos, encontraram-se fósseis que preencheram algumas das muitas lacunas na história de nossa evolução. Mas os ossos dos nossos antepassados são poucos e distantes entre si, permitindo apenas vislumbres de como nós mudamos lentamente ao longo de milhões de anos de símios para homens. Agora, na África do Sul, em cavernas localizadas perigosamente no subterrâneo, duas novas espécies de hominídeos, os nossos antepassados humanos, foram encontradas. Lá estava, bem ali, um dos mais espetaculares primeiros hominídeos já descobertos na superfície da caverna. E não são apenas alguns fragmentos de ossos. Estão em toda parte. Aqui existem milhares deles. É incrível a quantidade de ossos que encontramos. Ah, ele é lindo! A primeira coisa que me veio à cabeça foi uma piada de Howard Carter sobre ter aberto a tumba de Tutankhamon. Imaginei Lord Carnarvon por trás dizendo, tipo, o que você tá vendo? E o Carter dizendo, coisas maravilhosas. Eu não tô acreditando. É. Nós encontramos uma das criaturas mais notáveis e uma das mais inesperadas. Será que esses ossos poderão finalmente trazer nosso passado à luz? Que histórias eles poderão contar sobre como nos tornamos humanos? Uma nova luz brilha no nascimento da humanidade. As altas planícies ao noroeste de Joanesburgo foram chamadas de o berço da humanidade. Em 1930 e 40, fósseis encontrados aqui nos deram os primeiros vislumbres importantes de nossos primeiros ancestrais. Depois, durante décadas, as descobertas pareceram ter cessado. Mas agora, das cavernas profundas do berço, chegam duas novas descobertas que poderão reformular a compreensão do nosso passado mais antigo. O que é isso? Tem dentes? Não são só centenas de ossos. São milhares de ossos. Eu nunca tinha visto nem sonhado com nada, nem imaginava essa riqueza nesse local. Ossos que poderão esclarecer um período de milhões de anos muito importante em nossa evolução e que há muito tempo tem sido um mistério. Tem um espaço muito grande no registro de fósseis, com apenas alguns pequenos fragmentos. O registro de fósseis sugere que neste espaço está o nascimento da humanidade. O nascimento do gênero Homo. Ele é talvez o episódio menos entendido e mais importante de nossa evolução. Antes dele, era o mundo do Australopiteco, uma criatura simiesca com um minúsculo cérebro. Lucy é o exemplo típico do Australopiteco. Ela andava ereta, mas pertencia ao mundo dos símios. Se eu visse um australopiteco bem ao longe de mim, eu com certeza chamaria o tratador de zoológico e diria, ei, o macaco fugiu. Um australopiteco é uma espécie de macaco bípede. Se você voltasse no tempo e encontrasse um deles caminhando pela savana, o que você veria seria animais caminhando eretos como nós fazemos, mas eles teriam um corpo menor. O cérebro não seria tão grande, portanto a cabeça seria menor, mas a mandíbula e dentes seriam enormes. O registro fóssil sugere que em algum lugar entre 2 e 3 milhões de anos atrás, este australopiteco simiesco evoluiu para a primeira espécie reconhecidamente humana, o Homo erectus. Eles têm cérebro grande e cara pequena, adaptações para usar ferramentas. Se víssemos o Homo erectus e outros numa rua, eu provavelmente ligaria para o 911 e diria,
Tem um cara estranho aqui, por favor. Peça pra alguém vir colocar uma roupa nele. O maior mistério que a paleontologia enfrenta hoje é tentar entender como, quando e onde ocorreu a transição do Australopiteco para o Homo. Durante anos, a única espécie que preencheu essa lacuna foi uma criatura chamada Homo habilis, mas foi encontrado tão pouco sobre ela que suas origens permaneceram um enigma, até agora. Em agosto de 2013, o sul-africano Pedro Boshoff estava desempregado. Ele já havia sido soldado, explorador, aventureiro e até mesmo estudado um pouco as origens humanas. Então ele se perguntou se poderia ganhar algum dinheiro fazendo o que mais gostava: caçar fósseis. No final de agosto, eu conversei com o professor Lee Burger, perguntando se haveria a possibilidade de eu ter uma posição na faculdade onde ele trabalhava. O Pedro foi ao meu escritório e disse: olha, eu tô precisando de trabalho e eu concordo com você que tem muita coisa aí esperando para ser descoberta. O paleoantropólogo Lee Burger começou a explorar a área da África do Sul, conhecida como o berço da humanidade no início de 1990. Após 18 anos de pesquisa, ele havia encontrado apenas alguns fósseis isolados. Isso não é incomum no campo da paleoantropologia. Esses primeiros fósseis humanos são provavelmente os objetos mais raros procurados na Terra. A paleoantropologia é um dos poucos campos onde tem mais cientistas que estudam objetos do que existem objetos para serem estudados. Eu conheci o Pedro há 20 anos e eu disse: tá legal. Vá até lá, chame seus amigos da espeleologia, desçam e vejam se conseguem encontrar alguma coisa. Basicamente, o que ele queria que eu fizesse era atravessar a área de berço, localizar e encontrar fósseis. Então eu pensei, eu faço parte de uma sociedade de espeleologia e escavo nessa área há anos. E lá eu encontrei Rick e Steven. Eu pedi a eles para entrar de forma sistemática nas cavernas e buracos em direção ao leste do berço, enquanto eu estava ocupado trabalhando a oeste. Muitas vezes, nós não procuramos nos lugares mais familiares porque achamos que os conhecemos bem. Eu chamo isso de síndrome do quintal. Acho melhor a gente começar bem debaixo do nosso nariz. Começar nos lugares mais conhecidos. No dia 13 de setembro de 2013, Rick e Steve decidem olhar em um sistema de cavernas que eles achavam conhecer bem. Um lugar chamado Rising Star. É uma caverna incrível, tem um pouco de tudo. Tem espaços apertados, subidas incríveis, belas formações. Eu queria mostrar pro Rick uma subida na caverna chamada As Costas do Dragão. Nós subimos até lá. E durante a subida, fomos fazendo alguns vídeos das formações por cima. O Rick foi na minha frente. Então, quando chegamos a uma pequena fenda, eu me abaixei para que o Rick pudesse passar por cima de mim. Eu dei espaço para ele passar e aí eu notei que tinha uma parte que continuava e quanto mais seguíamos, aquilo não tinha fim. A gente entrou ali, se espremendo para não escorregar e era muito apertado. As minhas pernas, no momento, ficaram penduradas. Não dava para sentir nada abaixo delas. A única maneira de descer era se abaixando o máximo possível. O ideal era se abaixar até os seus braços se esticarem completamente. E aí você começava a sentir algumas rochas, onde você podia apoiar os seus pés. Primeiras imagens vinda da câmera do capacete de Rick de sua descoberta. Steve entrou em uma câmara escondida. Ele chamou Rick para descer e se juntar a ele.
Eles puderam ver formações rochosas enormes acima deles. Mas a verdadeira descoberta foi abaixo de seus pés. O chão da caverna estava cheio de ossos pequenos. Primeiro nós vimos só um osso. Daí olhamos em volta e vimos outro. Nós vimos dentes nas rochas e percebemos que tínhamos encontrado algo. Rick e Steve tiraram fotos e decidiram mostrá-las a Pedro. Eu nunca vou esquecer quando ele veio até mim com as fotos, colocou no computador e a primeira coisa que eu notei foi a mandíbula, com os dentes. E eu percebi que aquele era definitivamente um hominídeo. Claro que na hora eu liguei para o Professor Burger, mas ele não atendeu ao telefone. Então decidimos que iríamos de carro até a casa dele, estávamos muito entusiasmados. Bem, eram 9:30 da noite. Tava escuro, mas eu sentia a emoção na voz deles. Eles abriram o laptop e eu vi algo que eu nunca sonhei que veria na tela de um computador. Aquela era a mandíbula de um hominídeo primitivo. Os dentes eram perfeitos. A imagem seguinte era do crânio de um hominídeo. Dava para ver nos contornos. Havia ossos por toda parte. Eles fotografaram cada um deles. Por aquelas imagens eu pude ver claramente que se tratava de um hominídeo. Eu fiquei meio em choque. Como num acidente de carro para mim. Quero dizer, preto e branco, só o visual, sem o áudio. Hominídeos são todas as criaturas na linha evolutiva humana, incluindo o Australopithecus, o Homo erectus e nós. Quando o choque passou, Lee imediatamente voltou sua atenção para que tipo de hominídeo seria esse. Pelo que podia ver, era um único indivíduo. Provavelmente um daqueles australopitecos que entraram em cena cerca de 4 milhões de anos atrás. A única maneira de saber com certeza era trazendo os fósseis. Lee sabia que não havia tempo a perder. Eu precisava tomar uma decisão e era tipo 1 da manhã. Então eu decidi que a história nunca me perdoaria se eu não agisse certo. Apenas 5 semanas depois, a escavação na Rising Star estava começando a tomar forma. E seu planejamento realmente foi engenhoso. Lee sabia que nunca seria capaz de descer até a câmara dos fósseis. Em alguns lugares, a entrada da câmara era inferior a 20 centímetros de largura. Postei um anúncio no Facebook dizendo que eu precisava de cientistas magros, que não fossem claustrofóbicos, que fossem cooperativos, que soubessem trabalhar juntos em um ambiente perigoso e difícil e que estivessem disponíveis no dia 1º de novembro. Eu vi a postagem do Lee no Facebook, na verdade, e por um impulso eu decidi que seria legal me inscrever e depois eu fui chamada para uma entrevista e depois disso as coisas começaram a acontecer rapidamente. Eu vi uma postagem no Facebook, sabe, dizendo que o Lee estava à procura de cientistas magros, paleoantropólogos que não fossem claustrofóbicos e que coubessem um lugar com cerca de 18 centímetros. E aquilo foi muito intrigante. Uma manhã eu acordei e eu vi uma postagem que recrutava arqueólogos magros e experientes para Lee Burger. E eu pensei, essa sou eu. Estou quase terminando um doutorado em antropologia física, osteologia, por isso esta é a minha área. Eu sou arqueóloga e é claro que eu gosto muito dessa área, né? Eu sou candidata a PhD especializada em biomecânica, então tem bastante a ver com paleoantropologia. A expedição de Rising Star foi um novo tipo de paleantropologia, feita sob medida para a era das mídias sociais e da internet.
O Lee explicou um pouco sobre como a caverna foi encontrada e partilhou conosco algumas imagens de vídeo e as fotos iniciais que o Steve e o Rick tiraram. E ele nos falou sobre as condições de viajar para a caverna. Então, sabe, ele queria ter certeza que sabíamos onde estávamos entrando. Eu não tinha ilusões de que aquilo seria fácil. Nada como aquilo tinha sido feito antes, certamente, pelo menos num contexto africano. E eu sabia que tinha que ter tudo, desde apoio médico até suporte de segurança, design da infraestrutura subterrânea e acima do solo e todas as coisas necessárias em uma expedição científica. Vamos lá. Vamos pegar um saco. À medida que o acampamento ia sendo montado, Pedro, Rick e Steve preparavam a caverna para os Alguém escavadores. podia passar um saco? O verde. Sim. Eu preciso de luz aqui. Cabos de segurança, luzes, mais cabos e câmeras são instalados. Ok, tudo A certo. possibilidade de um acidente estava sempre presente. Lee ensaiava os procedimentos de segurança várias vezes. Questões importantes, não entre em pânico. Sim, estamos recebendo. Um posto de comando foi montado, do qual ele poderia ver praticamente cada parte da caverna. Eu realmente comecei a ter uma ideia de onde eu estava colocando aquelas jovens. E eu acho que elas ficaram com muito medo e eu estava apavorado. Elas ainda eram inexperientes e nós as pedimos que entrassem naquelas cavernas, testando as suas capacidades naquele sistema. E assim, chegamos ao 10º dia, que era o meu objetivo, entrando e testando os sistemas e tudo funcionou. Foi meio tumultuado, mas funcionou. E no início da tarde, estávamos prontos. Marina, Becca e Hannah foram escolhidas para ir primeiro. Mesmo assim, ninguém sabia exatamente o que iriam encontrar. Eu vi o crânio, vi outras peças. Tenho certeza que temos várias partes de pelo menos um hominídeo. Isso, claro, ainda vamos ter que ver e vai acontecer muito rápido nas próximas horas. Ansiosamente observadas por Lee e pela equipe do posto de comando, Marina, Becca e Hannah vão penetrando cada vez mais no subsolo. A descida foi difícil. Quando eu olhei lá embaixo, eu pensei... Ai, bom, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Esta é a entrada da caverna. Então você começa a descer, sabe, por um eixo bastante estreito e com alguns túneis. Você chega até uma área aqui. Isso é o que chamamos de rastreamento super-homem, que é um rastreamento muito estreito. Você tem que rastejar durante cerca de 3 metros. Em seguida, você entra em uma outra câmara, é o que chamamos Costas do Dragão. É uma subida e depois uma queda de 4 ou 5 metros de cada lado. Você levanta quando chega no topo das Costas do Dragão e acaba no topo desse salão, que é um outro tipo de túnel de acesso, e então você começa a descida de 12 metros para dentro da câmara. Marina é a primeira a entrar na câmara. Eu comecei a tremer e... eu tenho que confessar, mas fiquei muito entusiasmada por ser a primeira cientista a entrar na caverna. Para começar, a caverna é bonita, geologicamente bonita. Então, eu olhei para baixo e havia um mar de ossos. E não eram apenas ossos comuns. Então, foi incrível. Incrível. E aí eu as vi entrar na câmara. Tínhamos câmeras montadas e dava para ver os pés delas se movendo. Foi surreal. Temos que ter muito cuidado. Muito bom. Fantástico. É isso aí. O crânio está sendo assinalado. Dá para ver o crânio aqui.
Ela está assinalando a mandíbula. E agora o processo começa. O processo de se fazer ciência começa. Vamos colocar o marcador número 1 ao lado da mandíbula e é lá que vamos nos concentrar. Ok. Ok? Tá ótimo. Ok? Obrigada. Tchau, tchau. Ficou perfeito. Ok, vamos começar a escanear. Ok, pode fazer. A primeira visita dentro da câmara dos fósseis dura apenas algumas horas. Tempo suficiente para começar a escanear e assinalar fragmentos de ossos. Ok, ótimo. Ok. Mas e aí, como foi? Vamos ver, eu tô mapeando agora. Finalmente está na hora de levar para cima o primeiro e precioso fóssil, a mandíbula. Ah, lá vem ela. Eu tô vendo que parece uma mandíbula ali no meio. À direita. Nossa, isso é fantástico. E é Becca quem vai cuidar dela na subida. Muito Parabéns, Becca! Você pegou um fóssil. Parabéns. Muito Legal. bem. Aqui está. Agora eu ia ver pela primeira vez do que se tratava aqui. Quando eles abriram a caixinha e desembrulharam o que haviam trazido, todas as grandes ideias que tínhamos tido voaram pela janela. Simplesmente voaram. De repente, não sabíamos mais o que tínhamos. Quando viu pela primeira vez o maxilar nas fotos de Steve e Rick, Lee achou que ele provavelmente pertencesse a um australopiteco. Uma das características mais marcantes do rosto de um australopiteco são suas grandes mandíbulas e dentes de macacos. À medida que o australopiteco foi fazendo a transição para o gênero Homo, sua cara encolheu. As mandíbulas e os dentes ficaram menores. Quando Lee finalmente pegou o maxilar nas mãos, viu que era muito pequeno para ser de um australopiteco. Parecia bastante humano. Poderia ser um novo espécime de Homo habilis? Ou poderia ser uma nova espécie de transição entre o australopiteco e o primeiro Homo? Estas são as perguntas na cabeça do anatomista Peter Schmid, quando ele passou a estudar a mandíbula de Rising Star. Temos esses dentes molares e um uso muito estranho da parte frontal aqui e felizmente conseguimos outra peça. Então, com essas duas peças, temos uma mandíbula completa e agora podemos colocar a imagem no espelho para ter uma espécie de esboço. Peter pode compará-la agora com a mandíbula do Homo habilis. Vou tirar isso e você poderá ver que esta é a fileira de dentes do Homo habilis. Você vê também que estes são dentes enormes, mas a fileira de dentes é reta e temos uma plataforma muito forte aqui. A mandíbula de Rising Star é claramente mais curva. Não é de um Homo habilis e nem de um australopiteco. Isso é pura confusão. Nós não sabemos o que fazer com ela. Percebemos que todas as nossas noções pré-concebidas têm que ser postas de lado. Nós não podemos começar a achar que ela pertence a este grupo ou que pertence àquele grupo. Nós temos que começar do zero, literalmente. A equipe espera que à medida que mais fósseis forem surgindo da caverna, a confusão se esclareça. Isso aqui tá muito confuso. Existem razões para otimismo. Cada descida revela mais ossos. Sério? Eu não sabia disso. Provavelmente levamos umas 2 horas no primeiro dia para perceber que não era apenas um esqueleto. Outro fêmur.
Eu me lembro que apareceu outro fêmur do mesmo lado e, como nunca houve um hominídeo com 3 pernas, nós soubemos que eram 2 e depois eram 3. E acho que no segundo dia também vimos que eram 4. Percebemos então que tínhamos algo muito, muito, muito especial. Tá legal, boa sorte, Becca. Não vejo a hora de te ver. Você tá com uma coisa que eu quero muito. Toda vez que os cientistas na caverna removiam um pedaço de osso, eles encontravam mais ossos embaixo dele. Estão em toda parte, quer dizer, tem muitos ossos espalhados por todo lugar. Não apenas a câmara, mas as passagens levando a ela estavam lotadas de fragmentos de ossos. Estavam todos lá. Eu estava tentando encontrar um local para sentar e de repente aquilo chamou minha atenção. O Rick estava sentado lá, tomando conta da caverna e esperando. De repente, ele esbarrou na terra e hominídeos apareceram. Você tem que me passar algumas bandeiras. Você tem bandeiras suficientes? À medida que fósseis começam a se acumular cada vez mais, um retrato da criatura da caverna de Rising Star começa a surgir. Isso é parte da pelvis de um jovem. É, você tem razão, é. Coxa e ossos do quadril lhes dizem que era um bípede e andava em posição ereta, mas a sua marcha era primitiva. Isso é incrível. Do que eles puderam ver do crânio exposto é pequeno, não muito maior que o de um chimpanzé. Veja essa curvatura. Mas os dentes e maxilares parecem mais avançados, como os de um homo. Está começando a parecer que eles encontraram outra espécie do alvorecer da humanidade. Mas de que lado da divisão do espaço entre Australopiteco e Homo ela vai ficar? Um dos fósseis-chave com a resposta é o crânio. Eles o estão deixando para o final. A distância tá perfeita, pode registrar. Eu posso ver 2 marcadores. Registrando. Enquanto isso, outro fato extraordinário fica cada vez mais evidente. Não existem outros animais na caverna. Todos os fósseis são ancestrais humanos. Isso aqui é um osso, ó. Isso é inédito. Quando os primeiros hominídeos foram descobertos em cavernas, havia sempre ossos de outros animais perto que morreram depois de terem entrado ali ou foram arrastados para lá por predadores. Eles estão sempre misturados com ossos de antílopes, geralmente em grande abundância. Então você tem, dependendo da circunstância, alguns carnívoros e outros pedaços de roedores. Quer dizer, esse material se acumula quando as coisas morrem e são arrastadas para as cavernas. Mas além dos ossos de uma coruja solitária, não há um único outro animal na câmara de Rising Star. Apenas hominídeos. A câmara é inacessível, localizada na zona escura da caverna e sem entrada que não seja o longo e estreito corredor. A equipe acredita que 2 milhões de anos atrás, a caverna era tão inacessível quanto é hoje. Está começando a parecer que os corpos podem ter sido intencionalmente colocados lá. Isso poderia ser algum tipo de enterro? Nunca houve evidência de qualquer coisa assim ligada a um ancestral com aparência tão primitiva. Temos isso na nossa frente e não temos resposta alguma. Até agora, os primeiros enterros conhecidos são de cerca de 100 mil anos atrás e de uma forma de humano primitivo muito mais avançado. A equipe ainda não tem uma data para os fósseis de Rising Star, mas parece impensável que uma criatura com aparência tão primitiva pudesse se desfazer de seus mortos. Mas isso é o que parece. E agora ficamos com esse enigma, sabe? É o que temos e é o quase não queremos dizer em voz alta. A escavação está se aproximando da 3ª e última semana. Uau! Eu tô bem Talvez animado. o osso mais importante tenha sido deixado até perto do fim. O crânio. Seu formato e o tamanho de suas arestas na testa serão cruciais para lhes dizer se a criatura de Rising Star é um australopiteco ou um homo humano.
Vamos começar a trabalhar e tirar aquele crânio de lá. Por que isso? Primeiro, ele pode dizer muito sobre a capacidade craniana, a ideia de seu formato, se é como o australopiteco achatado na frente ou mais redondo como de um humano, ou algo entre os dois. É frágil, é um fino pedaço de osso e pode se quebrar. Mas precisávamos tirá-lo de lá para ver o que havia por trás, então teve toda essa tensão e foi mais difícil tirá-lo de lá do que pensávamos. Vamos pegá-lo. Boa sorte, feliz caçada. Obrigada. O crânio é extremamente frágil. A equipe examina cuidadosamente a área em torno dele. Eu acho que... De que tamanho que é? Esse é perfeito. Em seguida, eles começam o trabalhoso processo de remoção de cada pequeno fragmento de osso que circunda o crânio. Temos sacos médios agora. Olha isso. Finalmente, eles delicadamente raspam a terra para liberá-lo. Toma bastante cuidado com isso. É muito delicado. Pode deixar. Todo mundo começou a sentir todos esses pontos de tensão em torno da remoção do crânio quando soubemos que ele estava prestes a sair. Nós só tínhamos 2 pessoas lá embaixo trabalhando nisso, a Becca e a Marina. Trabalhando e trabalhando e trabalhando, nós ficamos chamando as 2 de volta, mas elas não saíam, porque sabiam que estavam perto do seu objetivo e pouco mais tarde elas conseguiram. É isso aí. É isso aí. É tão frágil. Com todos segurando a respiração, rezando para que não quebrasse, o fragmento de crânio é finalmente levantado e delicadamente colocado em uma caixa. É isso aí. Em seguida, ele começa a sua subida lenta, deixando a caverna pela primeira vez em talvez milhões de anos. É isso aí, gente. Vamos pegá-lo. Foram muito bem. Parabéns. Passava todo tipo de coisa pela nossa cabeça, mas ninguém estava entediado, ninguém se achava acadêmico demais, estava todo mundo explodindo de felicidade. Você me odiaria se eu desse uma olhada antes de te abraçar? Por favor, pegue. Parabéns. Eu nem quero te abraçar enquanto você segura essa coisa mesmo. É o momento que todos estavam esperando. Eles esperam que este fragmento de crânio seja a peça reveladora para identificar a criatura de Rising Star como um australopiteco ou um membro de nosso próprio gênero. Olhando para o frontal esquerdo, esta parte aqui, a órbita, e em seguida a parte da caixa do cérebro logo atrás da órbita, é possível dizer que se trata de uma peça muito importante. Grandes sulcos orbitais com recortes por trás indicam que se trata de um australopiteco. Mas os sulcos menores da testa têm evidências de ser um crânio mais arredondado, como o de um homo. Já temos o gênero. Nós temos. Temos o gênero. Isto é indiscutivelmente um homem. O veredito da equipe é claro. Eles têm um novo membro do nosso gênero.
Trabalhamos bem? Sim, vocês trabalham muito bem. Agora a pergunta é: o que ele pode nos dizer sobre o amanhecer misterioso da humanidade? Estamos certos de que este é o gênero Homo, nosso gênero. E estamos certos de que é uma nova espécie. E é onde estamos agora, a ideia de que nós descobrimos um grande número de indivíduos, homens e mulheres, jovens e velhos, de uma nova espécie no gênero Homo. Na próxima fase, eles terão de juntar e analisar o restante dos fósseis. Por enquanto, eles têm quase 2.000 fragmentos de ossos de mais de 12 indivíduos. A escavação foi planejada como uma operação de 3 semanas. À medida que se aproxima do fim, os cientistas sabem que mal arranhamos a superfície do que Rising Star tem para oferecer. Eu nunca tinha visto ou sonhado com nada parecido com a riqueza desse local. Não são apenas centenas de ossos. São, na verdade, milhares de ossos, está claro. E basta soprar a terra no chão e descobrir outro. E isso vai levar um longo tempo. Agora que todos foram para casa, os fósseis de Rising Star são cuidadosamente transportados para a Universidade de Witwatersrand. Em um simpósio de 6 meses após a escavação, os pesquisadores se encontram para uma análise intensiva do material fóssil. É isso mesmo. Sim, é essa estrutura. Central, a coluna. Eles estão na fase analítica aqui, eles estão na fase de diagnóstico e tem sido uma ótima experiência trabalhar em conjunto, reunindo algumas das mais brilhantes mentes do planeta com alguns dos dados mais atuais conjuntos para analisar, ou seja, mais de 1.700 fósseis de hominídeos que recuperamos no novembro passado. E tem sido realmente fantástico assistir, quero dizer, essa energia constante da ciência. Dá para sentir essa energia agora. À medida que a análise continua, os ossos da caverna Rising Star estão finalmente prontos para serem apresentados ao mundo. Temos uma nova espécie de humano do início do gênero Homo, e isso é tremendamente emocionante. Nós nunca tivemos uma quantidade tão grande nesse período de transição entre os últimos australopitecos e os primeiros membros de nosso gênero, e nossa, temos muita quantidade agora. Para os membros da equipe, os fósseis sugerem uma criatura diferente de tudo o que já foi encontrado antes. Estamos olhando para criaturas que têm pés de humanoide, mãos de humanoide e dentes de humanoide. Tudo que interage diretamente com o meio ambiente é Homo. E tudo que é tipo central, você sabe, o tronco, a arquitetura da coluna vertebral, o cérebro, essas características são mais primitivas, entende? É como se a evolução estivesse nos moldando de fora para dentro. Nós chamamos a nova espécie de Homo naledi, e naledi significa estrela em Soto, e batizamos a câmara de onde os fósseis vieram, e ainda existem outros por lá, de Câmara de Naledi, que é Câmara de Estrelas. O Homo naledi é uma mistura estranha de macaco e humano, com um cérebro e corpo pequenos, braços como os de chimpanzé, mãos e dentes de um humano, com sobrancelhas pequenas e pernas longas, e que provavelmente andava longas distâncias. O naledi é uma surpresa, de muitas e muitas maneiras. Ele tem um cérebro incrivelmente minúsculo, um cérebro que equivale a menos de 1/3 do cérebro de um humano moderno. O que intriga é que não sabemos a idade desses fósseis. Podemos dizer com o que se parecem porque temos muitos deles, mas se tem 3.000 anos ou 3 milhões de anos, mudaria muito o nosso entendimento sobre a evolução humana. Essas criaturas estavam à beira de se tornarem humanas, mas também estavam muito perto do mundo dos australopitecos. Isso torna a pergunta de como elas entraram na caverna ainda mais intrigante. Parece que
eles chegaram lá porque alguém os colocou lá. Bom, quando dizemos isso, é preciso entender que é uma coisa muito controversa de se dizer. E, portanto, a nossa abordagem é muito conservadora. Nós podemos mostrar que não há sinais de predação. Nós podemos, então, mostrar que não há predador que acumulasse apenas hominídeos dessa forma. Podemos mostrar que eles não chegaram lá todos de uma vez. Podemos mostrar que não houve um fluxo de material para dentro da câmara. E é aí que ficamos cientificamente falando. Podemos dizer que a melhor hipótese que temos é que eles foram colocados lá. Se for verdade, as implicações disso são de longo alcance. Se de fato os hominídeos de Rising Star estavam descartando seus mortos, estamos falando de alguns pequenos cérebros hominídeos fazendo isso. E isso começa a mudar nosso pensamento sobre o tipo de atributos cognitivos e neurais de que precisamos para ter esse tipo de comportamento. E isso se torna muito interessante. Isso se encaixa com novas formas de pensarmos sobre a transição do macaco para o humano. Muitos cientistas agora acreditam que um elemento-chave dessa transição foi o crescimento de uma cooperação cada vez mais forte e laços sociais. Então, se a câmara de Rising Star for de fato um túmulo, talvez isso indique que foi aqui, no alvorecer da humanidade, que esses laços sociais mais complexos começaram a se formar. Essa possibilidade irá gerar um grande debate à medida que outros cientistas se juntarem à discussão. A evolução é complicada. Há diferentes experiências, populações tentando adaptações diferentes, tentando formas diferentes de estarem no mundo. A natureza é confusa, a natureza é complicada, a natureza não respeita nosso desejo de colocar fósseis em caixas limpinhas e classificar espécies. Mas mesmo assim é o que fazemos. Os fósseis da Rising Star têm um mosaico de características do Australopiteco e do Homo. Eles parecem mostrar que no alvorecer da humanidade houve múltiplas experiências evolutivas com símios com cérebro e corpo pequeno, mas que andavam eretos. Essas não são espécies totalmente formadas e há cruzamentos importantes entre esses grupos. Algumas características adaptativas evoluíram em um grupo e outras em outros grupos. E através desses cruzamentos, finalmente apareceram juntas. E se esse for o caso, talvez nós nunca possamos traçar linhas puras entre qualquer um desses grupos e mais tarde o Homo. Bom, talvez a melhor metáfora é uma corrente trançada. E isso foi trazido até nós pela descoberta desses hominídeos todos misturados, como o Naled, o Sediba e outros. Eles nos mostram que tem muitas experiências acontecendo. Algumas dessas experiências evolutivas desapareceram. Outras se juntaram e se cruzaram. Eu acho que temos que começar a olhar para essas espécies que estamos encontrando como indivíduos dentro de uma corrente trançada. É claro que eles têm algo a ver com a população de hoje, que somos nós, os bilhões de seres humanos que estão vivos hoje. Mas é difícil dizer qual deles é o mais responsável por nós estarmos aqui. As novas descobertas nas planícies da África do Sul estão adicionando um novo capítulo vital para a história de nossas origens. O vão existente nos registros fósseis no início do nosso gênero está lentamente sendo preenchido. Finalmente, a luz no alvorecer da humanidade. Versão brasileira Up Voice.